Tudo que você transfere, recebe, você transfere. Se vocês verem na Bíblia de vocês aí, tem um desenho mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se essa Bíblia católica tem. Aqui tem, ó. Aqui nesse mapa, aqui na parte de cima tem um rio. Aqui tem um Mar Morto. Deixa eu pegar um melhor que apareça, porque aí eu desenho. Eu vou tentar, eu já sou péssimo em desenho. Olha que legal. Ela tem, ó. Aqui o mapa da Pentecostal 3. Aí tem aqui o mapa que mostra o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto. Ele mostra uma forma legal. Então, só que na minha introdução, só para mostrar o segredo de às vezes você conhecer pouco, mas transmitir o que sabe. O grande problema de algumas pessoas é conhecer muito e apenas acaba atrapalhando por não saber transmitir aquilo que sabe. Então você sabe tanto que se complica ao transmitir. Então, o que você sabe, transmita, porque vai fazer de você isso aqui, ó. Não brinca não brinca com a minha pintura não, viu? Pode ir lá, meu irmão, que é do jeitinho que está aqui. Mar da Galileia, Rio Jordão, e aqui é o Mar Morto. Essa interpretação, cadê? Essa aqui é a melhor que eu consigo desenhar, o mais próximo do que eu consigo desenhar. Eu sou um desenhista maravilhoso. Você entrega para ele ali, por favor. Ó, aqui, nesse mapa geográfico, eu quero fazer uma ilustração para quem adquire conhecimento e quem não transfere conhecimento das Escrituras. Eu não quero, nessa aula de exegese, desmotivar ninguém a fazer o quê? Ah, meu Deus do céu, então quer dizer para mim, o conhecimento que eu tenho, eu preciso ser teólogo eu preciso ser teólogo e um grande exegeta, eu preciso conhecer de hebraico, de grego, de aramaico. Não. O que você precisa é estudar aos poucos, adquirir experiências aos poucos e ir crescendo. E o pouco que a Bíblia deixou, Deus deixou para que o povo entendesse já é o bastante, o suficiente para a salvação. Agora, se você senta para estudar, tudo que você aprende é muito importante você transferir. E com essa ilustração eu vou mostrar, básico, 2 tipos de pessoa. A primeira, o primeiro tipo de pessoa, ou o primeiro tipo de, pode ser pregador, pode ser o segundo tipo de pessoas, pode ser o segundo tipo de pregador, e o terceiro tipo de pessoas, que pode ser o terceiro tipo de pregador. Bom,
O que é que eu estou querendo dizer? Depois vocês olham, porque ficou muito bonito o meu desenho. Aqui no Mar da Galileia, tem vermelho aqui? Aqui no o Mar da Galileia, recebe chuvas diretamente do céu. Ali enche. Depois que ele termina de encher, o que é que ele faz? O Mar da Galileia transborda para o Rio Jordão. O que é que o Rio Jordão faz? Enche. Começa a desaguar no Mar Morto. Vai enchendo. E o Mar Morto é Mar Morto. O nome não precisa nem explicar que já é Mar Morto. Quem tiver um mapa aí, você pode seguir, que você vai ver que interessante. Aí aqui enche da água, enche. Pode tomar banho, ele só enche e ele não transborda para ninguém, fica para ele. Não tem vida, está morto, não tem peixe. Inclusive os peixes é uma coisa tão linda que quando percebe que está chegando aqui para baixo, ó, que está indo daqui do Rio Jordão, que percebe que estão vindo para cá, eles tentam pular de volta para não morrer, tentam voltar. E o Mar Morto enche, a água fica salgada, toda a região fica morta e simplesmente não transfere para exatamente ninguém. E não transborda, fica lá, fica morto. Mais que ele seja grande. Exato, então, às vezes as pessoas me perguntam muito por que elas não têm tanta habilidade para ensinar, para falar, e às vezes ela não consegue nem transmitir o plano salvador de Cristo em relação à cruz. Só isso. O que ela aprendeu, ela transmitiu. Não precisa ser um profissional de púlpito, nem tão pouco um exegeta, como muitos que eu vou falar aqui. Mas o segredo é você transmitir o que você sabe. Por exemplo, é o pregador ou a pessoa Mar da Galileia. É aquele tipo de pessoas que recebem a revelação direto de Deus. Tem revelações que a Bíblia ela é uma revelação de Deus e tem parte humana porque os homens escreveram. Então, automaticamente, tem revelações que Deus dá em oculto, igual dava para Daniel, no livro de Daniel, que Deus mostrava para Daniel que estava oculto e revelava a Daniel os mistérios. Então, tem coisas que você olha para algumas pessoas e diz assim, meu Deus do céu, mas olha que revelação, que entendimento escriturístico entre Antigo e Novo Testamento, e se torna algo tão simples, que realmente foi algo Antigo e Novo Testamento, que se uniram, se fundiram e se tornaram a mesma coisa. Tem pessoas que é assim. Aí é o Mar da Galileia, recebe do céu, recebe iluminação. Olha, toda a oração que eu começo aqui, pode observar que eu falo assim, Deus, o teu Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Pode observar, ilumina o nosso entendimento, para que possa resplandecer a luz da tua palavra, porque é a parte divina. Bíblia não é nenhum tipo de estudo secular. Bíblia precisa do Espírito Santo e de iluminação. Aí você vai ver qual a diferença. Por isso da importância da gente orar antes de começar a ler a Bíblia. Que aí você vai ver, vai sentir mais a presença do autor dela. E o autor realmente da biblioteca é Deus. Tá? Então tem pregador que é assim, mas na Galileia recebe e o segredo dele está onde? Não ficar só para ele.
tudo que ele aprende, ele transmite. Tudo que ele aprende, ele transmite. Então ele vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando. Aqui transmite para cá. E tem o pregador Mar da Galileia, que não, às vezes não recebe do céu, não recebe a chuva direto do céu, mas participa de uma aula, de um curso, ou está se esforçando para aprender, aprende, e o que é que ele faz? Ele enche de conhecimento e transfere também. Agora, é o segundo. E tem o Mar Morto, que recebe do Rio Jordão, que em algum momento, eu tenho a minha missão aqui, e tem em algum momento, essa pessoa recebe conhecimento, recebe informação, estuda a vida inteira, assiste, pesquisa, o tempo passa, mas a pessoa não consegue evoluir. Gente, eu conheço pessoas que estudam a Bíblia e leem, estudam não, leem há muitos anos. São cristãos que estão há muitos anos e não conseguem sair do beabá das Escrituras. Sabe essa falta de intimidade com a Bíblia? É a intimidade com o Criador. Porque quer conhecer Deus, leia a Bíblia. Então são pregadores ou mar morto, ou pessoas mar morto. Recebem e esse precioso conhecimento, arruma aqui para mim, Elias, por favor. Cadê aqui? Esse precioso conhecimento que levou décadas para chegar até nós, fica para nós só. Levou anos, pessoas morreram. Esse senhor aqui morreu por causa disso? Esse aqui morreu por causa disso? Por causa da Bíblia? Agora, eu vou lá. Esse senhor morreu por causa disso. E ela chega até nós recebemos, às vezes, recebemos e não transferimos aquilo que recebemos. Que é o conhecimento, que é a palavra, que é a informação, que é o estudo, para uma outra pessoa. Eu tenho a maior satisfação. Esse homem chama-se... Esse homem chama-se... Deixa eu ver aqui, ó. John Wycliffe. Esse morreu porque o propósito dele, o sonho dele, o objetivo desse homem era fazer que os ingleses ouvissem a pregação da palavra de Deus no idioma inglês. E ele dizia, o meu sonho era poder ver o nosso povo inglês ser como Moisés, que ouviu no mesmo idioma os 10 mandamentos. Ser como os judeus, em Atos 2, Atos dos Apóstolos, e a pregação também dos 4 evangelhos, na mesma língua dos judeus. Judeus pregando para judeus. Agora, ele chega numa época da vida em que ele entendia o latim, a única tradução era latim, e os sermões eram em latim, e este homem disse, não, o meu objetivo é que o povo
Entenda! E ele resolveu escrever a Bíblia. E naquela época não tinha imprensa, não tinha gráfica. E ele escreveu e escrevia toda a Bíblia na mão. Traduzia. Foi um dos tradutores da Bíblia. Do latim para o inglês. Esse aqui foi uma das traduções dele, a primeira. Escrita na mão. Imagina esse homem traduzindo do latim todinha na mão. O objetivo desse homem na mão, para que você tivesse o conhecimento e que esse conhecimento chegasse em outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas pudessem pregar o que estava aqui. E com isso foi considerado herege. Que a Bíblia dele, um menino que se tornou, um homem que se tornou professor na faculdade de Orfos, se tornou um grande teólogo, reconhecido, e depois, porque queria que o povo entendesse a Bíblia, foi simplesmente considerado herege. O que são é que esse homem morre, na realidade assassinado, né? Foi morto, né? E depois que ele é morto, enterram ele, porque ele foi considerado herege. 40 anos depois, a igreja manda tirar os ossos dele da sepultura, pega os ossos dele e queima os ossos. Porque eles acreditavam que tinha que queimar para garantir que ele iria para o inferno. Olha que coisa, e nós temos toda essa riqueza. Só que há 40 anos ele já estava no céu. Fizeram isso, mas não adiantou. Jogaram ele no rio, jogaram as cinzas dos ossos deles no rio, e simplesmente esse homem é um dos homens que depois dele veio. Quem falou de John Hus aqui? Aí veio John Hus e daí começou a reforma. Porque quando você começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia de verdade, com intimidade com seu autor, não tem como a sua visão se tornar a mesma. É o que a exegese faz com a gente. Porque um bom exegeta, ele começa a entender o que realmente o texto Deus queria falar com o seu povo naquela época. É o que a exegese faz. Porque quando você lê ela no português, automaticamente qualquer tradução, a tradução ela é feita e você, por algum tipo de, na minha terra fala preguiça, por algum tipo de preguiça, você lê e fica naquilo mesmo. Mas quando você quer, igual eu falei nas aulas passadas de homilética, não sair daquele texto, enquanto o texto não te der a resposta, enquanto você não tiver a resposta exegética, por isso que você vai encontrar muitas pessoas assim, Mar da Galileia, Rio Jordão e outros Mar Morto. E não adianta, tem uns, por isso que quando você perguntou, tem uns que são cheios, mas não conseguem transmitir. Até parece que são mortos. Então vão ter que desenvolver alguma coisa para a água ter vida. E a pregação é vida. A palavra é vida, então ela tem que transmitir vida, não pode matar. Amém? Quando a gente fala em exegese, esse termo vem do grego ex, fora, agem, guia, ou seja, liderar ou explicar. No sentido da palavra portuguesa, exegese significa indicar,
narrativa, tradução, interpretação. Indica interpretar, tirar de dentro para fora. Tirar é extrair aquilo que o autor queria dizer. Aí que está a diferença de quem faz uma exegese e de quem apenas lê as Escrituras. Na aula passada, eu não desmotivei você a não ler a Bíblia. Simplesmente eu disse na aula de homilética que eu prefiro hoje, no nível que eu estou, em estudar as Escrituras, a passagem e continuar estudando, estudar as passagens, estudar o texto, estudar o versículo e pegar recursos e me localizar aonde o autor, o escritor quis dizer com aquela palavra. Por isso que essa questão de interpretar, ela é muito importante. Então, a exegese bíblica, ela, na tradução, é exatamente isso. É uma narrativa, é uma tradução. Então, quando você retira tudo isso daqui e pega a palavra interpretação, você vai exatamente pegar o do original e entender, voltar sua cabeça aí há 20 anos, 30 anos, 2.000 anos, 4.000 anos para tentar entender. Aí que está o problema. Que algumas pessoas não querem fazer essa questão da exegese. Primeiro, eu preciso conhecer um pouco de grego, básico, um pouco de hebraico, básico, um pouco de aramaico, básico, a escrita antiga. Por isso que é importante você ter de tudo um pouquinho de material para poder você fazer esses estudos. E, para complicar, não complicar, mas para que algumas pessoas acham que é uma maravilha, não preciso de Bíblia, não preciso de estudar, não preciso de nada disso. Aí por isso da maravilha de você poder ter várias traduções. E por que existem várias traduções? Tradução japonesa. O que é que prevalece? Como que vai fazer um exegese no Japão sobre a pescaria, sendo que o Japão é uma ilha, né? Mar, oceanos em volta. Quando vai falar sobre peixe, o foco é diferente. Traduções que não acreditam em Espírito Santo. Traduções de 50 anos atrás. É nova. Quando se fala da Bíblia que foi começada a falar em Gênesis, a ser narrada por história, contada de pai para filho, de filho para filho, e assim sucessivamente. Uma Bíblia de 50 anos atrás, você vai ler o português, tem algumas pessoas, se for ler essa Bíblia, não vão conseguir, principalmente a juventude de hoje. Uma tradição católica antiga, uma tradução de Jerusalém, uma tradução atualizada de Ave Maria, católica, e tantas outras, trouxe as menores que é mais fácil de manusear. Aí você fala para mim, aí nós falamos em pleno século XXI, mas por que tanta? Isso é importantíssimo ter. É importantíssimo você estudar, porque não dá para você ficar só com uma tradução. Você tem que pegar várias traduções, porque às vezes nem... Eu não sei com quem que eu falei, acho que foi aqui, que eu falei sobre o comentário africano.
Você pega um comentário africano dos teólogos americanos explicando algumas parábolas, é sensacional. Totalmente diferente da parábola comentada por um brasileiro. A experiência de pastor, de pastoreio, de quem está traduzindo. Então, eu quero poder mostrar um pouco para vocês que a exegese, ela é a importância da exegese. Por que tem que ser feito? Por que nós temos que demandar tempo com a exegese? Que a exegese exatamente é o estudo, gera tempo, dedicação, livros, estudo, não que para entender a Bíblia tem que ser teólogo, já falei, não. É que para fazer uma boa exegese exige tempo. Tempo, dedicação, carinho. E olha, quando você faz exegese, você está diretamente no original, entendendo como Deus falou com o seu povo. E hoje, tanta tradução que tem, aqui tem tanta coisa que é difícil de entender. E depois, Deus ainda escreve em papiros, depois pergaminho. Esse é o papiro original, veio de Israel. A escrita, com o passar do tempo, ela vai desaparecendo. Imagina cópias de papiro. Se a Bíblia de Wycliffe já teve dificuldade dele mesmo traduzindo na mão, imagina com o passar do tempo os evangelhos, as cartas, que foram cópia de cópia de cópia de cópia, xerox. É fácil, quem trabalha com copiadora sabe disso. Pode falar. Professor, quando o tradutor faz a tradução, ele procura traduzir os textos originais, óbvio, né? E ele também traz a cultura daquele país para facilitar. Isso. Ele traz a cultura do país. Por isso que toda a Bíblia brasileira traduzida no Brasil, ela é traduzida, ela tenta a proximidade da cultura do país. Senão fica incompreensível. Para a gente ter uma riqueza das informações, seria interessante assim, a gente pesquisar alguns países que tratam, por exemplo, de determinados assuntos que são especializados e trazer essa tradução para nós. Sim. Facilita mais, né? Sim. Por exemplo, eu brinquei com uma pessoa que foi... Eu brinquei, tá? Brinquei com uma pessoa que foi para Israel. Eu brinquei. Aí falou, nossa, eu fui para Israel, eu entrei no Rio Jordão, eu fiz isso, pisei na terra onde Jesus pisou. Aí eu peguei e falei assim, você sabia que nada do que você viu era o da época? A terra não é mais a mesma, o vento não é mais o mesmo, as árvores não são mais as mesmas, nada, até mesmo o que está construído com o passar do tempo, com o sol, mudou. Não é o mesmo, mudou, não está o mesmo original. Então, as coisas mudam. Quando você estuda um país, quando você vai lá para Israel, e você vê com seus olhos o que nós estamos aqui conversando aqui, e você vai entender que o hebraico falado hoje não é o mesmo daquela época, que o grego não é o mesmo, que as coisas, que a evolução do tempo mudou, e você tem que estudar esse período, e na realidade nós temos que voltar ao tempo para poder ter essa aproximação com o mais próximo. E não quer dizer que às vezes também o mais próximo é o mais real. Por isso que quando algumas pessoas estudam o hebraico direto ou o original, o grego,
às vezes o original para nós não é interessante, porque nem todas as palavras que são traduzidas do original têm um sentido lógico para a cultura. Por isso que as Bíblias se atualizam sempre, principalmente o português. Tem algumas palavras em português, tem 50 anos aqui, que você lê algumas palavras que é assustador. Entendeu? Então, por isso da atualização. Que antigamente a gente tinha medo, muito medo de traduções. A Bíblia NVI, a Bíblia Almeida, a Bíblia Viva. Nós tínhamos medo. Porque não é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Nós tínhamos medo até de indicar, de falar para um membro, dizer, olha, estuda uma outra Bíblia, não, porque essa Bíblia está diferente da palavra de Deus. Não é que ela está diferente, ela está com uma tradução mais aproximada do entendimento. Por exemplo, você tem filhos, todos têm filhos aqui, a maioria tem, né? Filhos. Aí nós pegamos uma tradução dessa de 50 anos atrás, que eu tenho aqui, cada vez quando eu pego ela, dá até renite. Eu tenho dificuldade para ler esse português. Aí eu pego uma tradução mais jovem, uma aplicação pessoal, juvenil, uma linguagem mais atual, o Elias vai ler, ele entende mais o que quer dizer o texto. Tem Bíblias hoje que ela está tão próxima à cultura do Estado, do país principalmente, que ela já se explica. Às vezes não precisa nenhuma tradução. Aí você pega uma Bíblia antiga e dá para um filho ler algumas expressões que tem pessoas que até hoje são tão tradicionais em escritas que se você der uma outra tradução, fala, essa Bíblia está errada. Não, essa tradução não é de Deus. Tem alguma coisa errada, está faltando alguma palavra de Deus. Aí você pega o original, o grego hebraico, você vai lá nos dicionários e você vai ver que quando você pega os significados da questão da narrativa e da tradução, a interpretação do português te dá um monte de leques para aquela palavra. Muitas. Alma, um monte de interpretação de alma. Quer ver? Não é ou não é? Quer ver? Me ajudem aí. Alma, pena de alma, alma penada. Me ajuda aí, Leninho. Alma. O tanto de palavra que tem. Alma. Isso. Isso. Pena. Eu tenho muita pena de você. Que pena. Não é a mesma coisa. Vai. Pena de dó. Pena de dó. Pena que acabou. Pena de... Isso. Pena que acabou, que já não é dó. Pena de pássaros. E aí vai, então você pega toda essa... Aí você pega uma tradução de pena e coloca uma tradução... Está ali uma tradução. Vamos concordar uma coisa. Não era fácil para os escribas fazer as traduções. Traduzir. Imagina um escriba traduzindo a Bíblia sem conhecer, a tua pergunta foi muito boa, a cultura do país. Por isso que a tradução é importante. Por exemplo, você estuda hebraico, grego ou aramaico, ou então você estuda grego e vai para um outro país traduzir a Bíblia daquele país sem conhecer a cultura do país. Olha aí, por isso, olha a importância. Então, mas aí no caso são duas culturas, certo? A cultura bíblica, judaica. A cultura que ele vai ter que inserir dessa Bíblia, vai ser
Sim. Então seria interessante estudar assim, a cultura de Israel? Sim. Mas o próximo aí tem que estudar a cultura do povo de Israel. Sim. Tem que ficar mais próximo do entendimento. Isso. Para entender Israel no passado, para entender Israel no presente, Israel no futuro. Por isso que tem uma disciplina só de história de Israel. Só para dar uma palhinha para assimilar isso aí. Porque, na realidade, você pega uma Bíblia, uma biblioteca, que a Bíblia é uma biblioteca, vários livros juntos, que vão juntando presente, passado e futuro, te dando uma interpretação. Então, por isso da importância de você estudar o passado para entender o presente. E como a Bíblia é uma palavra, é a palavra de Deus, você tem sempre que estar com Deus. Eu digo para você, gente, lê a Bíblia com... Foi aqui? Lê a Bíblia sem um direcionamento, sem pedir a Deus sabedoria. Vou indicar esse livro para vocês. A Bíblia e sua história, o surgimento e o impacto da Bíblia. Aqui você vai encontrar... Vê se está aí, filho. Aqui você vai encontrar toda a história da Bíblia. E o que é legal nela que eu gosto? É que ela toda é narrada e ela é colorida, e quando você vai estudar partes principais com mais tempo, você tem os históricos, você tem provatos, e aqui até a atualidade. Inclusive, quando eu falei de Wycliffe, eu mostrei aqui a tradução dele aqui, da Bíblia, e aqui tem um pouco da história dele aqui. Aqui tem a forma que... Aí já entra John Hus aqui. O segredo do nosso sucesso é você. Obrigado.